Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. E hoje a gente vai trazer aquele quadro que a gente ainda não tem um nome exatamente. Que tristeza. Mas que é o quadro que a gente tá chamando até então de tema livre, em que a gente escolhe um tema e traz aqui pra vocês, pra gente poder falar sobre alguma coisa que a gente talvez tenha pensado que vocês não conhecem muito bem ou que vocês nunca tenham ouvido falar. E a gente traz aqui pra informar pra vocês sobre a existência disso aqui que a gente escolheu falar. E hoje a gente escolheu um tema bem específico, a gente quer ver como é que vai ser, o que vocês vão achar, se vocês vão gostar, se não vão, se vocês vão se identificar ou não. Mas a gente descobriu que no dia 5 de abril é dia do filho. Você sabia disso, Ana Tereza? Não sei. Eu não fazia a mínima ideia, eu não sabia nem que isso existia, no caso. Bom, eu também não, mas pesquisando sobre datas comemorativas, a gente viu que tinha o dia do filho e a gente pensou, vamos aproveitar essa data, vamos fazer um episódio em torno disso, né? Afinal, a gente tá sempre falando sobre família aqui, é um dos temas que a gente sabe que vocês gostam muito de ouvir também. E a gente achou que fazia sentido. E aí, dentro desse tema, né, dentro dessa data de dia do filho, a gente ficou pensando, tá bom, dia do filho, o que a gente pode falar sobre ser filho? E aí a gente pensou num tema que eu não sei se vocês já ouviram falar, quero saber, escrevam aqui nos comentários ou mandem mensagem pra gente lá no Instagram, que é sobre filho parental, ou filho parentalizado, ou parentalização. E, gente, realmente é um conceito dentro da psicologia que tem vários nomes, digamos assim, falando do mesmo conceito. Isso às vezes acontece. Então, para quem se interessa, por exemplo, vai procurar algum vídeo sobre ou algum outro episódio de podcast, algum artigo, vocês podem procurar por esses diferentes nomes, porque de fato às vezes isso acontece. É um conceito que pode ser chamado de diferentes formas. Mas vamos lá para a parte que importa, que é o que é, né? Sobre o que a gente está falando. O que é um filho parental? E a gente já vai falar aqui, vocês já podem ver se vocês se identificam ou não com isso. Mas, gente, o filho parental é aquele filho que, por diferentes motivos e diferentes contextos, acaba se tornando pai ou mãe dos próprios pais, né? Então, tem o que a gente chama de uma inversão de papéis, ou uma inversão geracional, né? De gerações. Onde os pais começam a meio que regredir, digamos assim, dentro das próprias funções, né, e responsabilidades de pai ou mãe, e por isso vão para um lugar de filhos. E os filhos, por sua vez, desde pequenos, eles vão sendo forçados, como eu falei, né, por diferentes motivos e contextos, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas eles vão sendo forçados a assumir responsabilidades e comportamentos de adulto. E aí, como eu estava falando, tem vários contextos que levam a isso. Tem várias características de um filho parental. É algo que eu vejo muito na minha clínica e vejo assim, e dá para perceber o efeito que isso tem na vida da pessoa, né? Eu não atendo crianças no meu consultório, atendo jovens adultos e adultos, mas é muito interessante ver a relação entre a infância dessa pessoa, que muitas vezes acabou precisando ser, né, o filho parental ou a filha parental da sua família, e ver isso na minha clínica, como que essas pessoas, né, atualmente, qual a questão que essas pessoas geralmente têm, o que a gente trabalha, enfim, para vocês poderem se informar um pouco mais sobre isso, para quem se identificar com isso, às vezes gerar uma consciência de que tá nesse lugar, né, Ana Tereza? Porque eu fico pensando aqui, quantas pessoas às vezes não são esse filho parental, essa filha parental, e não fazem a menor ideia. Às vezes acham que todo mundo tá passando por isso, né? Que todo mundo, desde criança, tem uma responsabilidade muito maior do que, entre aspas, deveria, né? Pelos próprios pais. Eu concordo totalmente que é importante a gente trazer consciência também um pouco para esse assunto. Até porque eu acho que quando eu estudei um pouco dessa questão de filho parental, eu me identifiquei. Então, e para mim foi até importante para eu entender o funcionamento da minha família, assim, que papel eu exerço e quais são os meus direitos, que eu acho que a gente não fica pensando muito assim. Eu, como filho, quais são os meus direitos e meus papéis e minhas responsabilidades e minhas obrigações? A gente só vai vivendo a vida de acordo com o que a gente precisa, né, pra gente sobreviver e tá inserido ali
no meio e se adequar. Então, normalmente, esse fenômeno, ele acontece em famílias onde os próprios pais, eles já estão sofrendo grandes carências emocionais e afetivas e não tem uma definição muito bem de fronteira, de limite ali naquela família. Essas fronteiras geracionais, assim, não tem muito uma clareza, né, de papéis. Quem é que tá vendo ali se tem comida na geladeira? Quem é que não tá vendo? Quem é que tá limpando a casa? Quem é que, sei lá, tá cuidando do cachorro? Quem é que tá vendo se o irmãozinho tá tirando nota baixa ou não tá tirando nota baixa? Você tá verificando se você tá tendo comida pra levar pra escola, se não tá? Não fica muito claro quem é o responsável por isso. Exatamente. E só uma coisa que eu acho importante da gente pontuar aqui é que quando a gente vem falar aqui de família, gente, a gente muitas vezes, a gente tem nossas abordagens, né? Eu tenho questão de terapia, a Ana Teresa tem terapia cognitivo-comportamental, mas quando a gente fala de família, a gente tem GPB também de outras fontes. Tem teorias dentro da psicologia que focam no estudo de sistemas, como a gente chama, né? E uma família é um sistema. Quando a gente pensa em sistema, tenta imaginar assim. Eu gosto de pensar como se fosse uma máquina, né? Que tem várias peças que precisa... Que essa máquina precisa que estejam todas no seu lugar certinho e funcionando com a sua função certinha para que essa máquina funcione. Então pensem nessa metáfora para uma família. E aí, só achei importante colocar aqui que a gente vai trazer, então, esse conceito está dentro dessa teoria sistêmica, né? Que estuda famílias e aí tem alguns conceitos. E eu achei importante só ressaltar isso aqui antes de você continuar falando, Ana Teresa, do que é fronteiras geracionais, gente. Então, fronteiras geracionais, Como a Ana Teresa estava falando, e dentro dessa noção, né, da família como um sistema, fala literalmente do que o nome diz, né? De assim, cada geração da família vai ter uma fronteira, ou vai ter um limite, digamos assim, que é quando vocês param para pensar, né? Na terceira idade. Então, isso é uma geração e tem uma fronteira. Então, tem um limite entre a terceira idade e, por exemplo, a geração dos nossos pais. Tem um limite, teoricamente, né? Entre a geração dos nossos pais e a nossa geração, né? Ou a geração, enfim, dos filhos. E eu não sei quem tá ouvindo, mas às vezes já tem filhos também. Então, assim, cada geração na família tem, ou deveria ter, né, esse limite. E esses limites falam, inclusive, dos papéis que cada fronteira vai desempenhar. Então, quando a Ana Teresa tá falando que a parentalização, né, o filho parental aparece nesse contexto em que não tem uma clareza e que não tem uma definição clara das fronteiras geracionais, é exatamente isso. Não tem uma clareza da função de cada pessoa, do papel de cada membro em relação à sua geração. Então, mais uma informação aí para vocês ficarem atentos se vocês percebem ou não na família de vocês. E então acaba que essas pessoas, né, que não estão aí com fronteiras geracionais muito bem definidas, os pais, os cuidadores, né, dessas crianças que vão acabar sendo os filhos parentais, ou vão acabar parentalizados, esses pais, eles deveriam, né, esse é o papel deles, estarem atentos às necessidades das crianças e muitas vezes colocar as necessidades das crianças antes das próprias, além de conseguirem reconhecer e satisfazerem as suas próprias necessidades. Então, assim, eles têm que estar atentos a eles e às crianças, e muitas vezes eles vão ter que engolir o que eles estão sentindo, engolir o que eles querem fazer para satisfazerem as necessidades das crianças. E isso muitas vezes é ser pai e mãe, gente. Por isso que é muito importante escolher, ser uma escolha consciente, porque é um ser humaninho que depende de você. E aí, isso que eu tô falando, gente, é maturidade. Só que, né, maturidade não se ganha com tempo e idade, não necessariamente, que coisa. Tem alguns contextos que favorecem, né, esse processo de parentalização das crianças, dos filhos. E alguns estudos destacam que, por exemplo, relacionamentos dos pais que envolvem divórcios ou muitos conflitos, né, um casamento que tem muitas brigas, isso é muito comum de ver e acontecer. pelo menos aconteceu comigo, As famílias com um só cuidador, ou uma mãe ou um pai solo, a gente sabe que existe muita mãe solo por aí que tá criando filho, que acaba que não tem essa estrutura do pai também ali pra tá exercendo as responsabilidades e as obrigações, ou que tem uma morte de um dos pais, ou adoecimento físico ou mental de um dos pais, adicção de algum dos pais, ou famílias com muitos filhos, que aí realmente fica mais difícil de você prestar atenção em todo mundo e ver a necessidade emocional de todo mundo, porque cada filho é um filho, cada filho vai ter uma necessidade emocional, gente. Esse daí de amo todo mundo igual, dou tudo igual. é um tiro no pé, porque cada pessoa vai ter uma necessidade emocional diferente. Quanta fake news, eu não aguento mais. E aí, nesses casos que a Ana Teresa estava falando, né, são diferentes contextos que os pais, eles vão se encontrar, por exemplo, muito absorvidos pelas próprias vidas, assim. Então, são contextos que acabam desorganizando um pouco, digamos assim, né, ou dificultando esse processo que a Ana Teresa estava falando de, com clareza, poder satisfazer
as necessidades dos filhos, né? De abrir mão das próprias necessidades. Então, são pais que se encontram muito absorvidos pelas próprias vidas e que têm vidas talvez muito instáveis, muito turbulentas. E aí, por isso, acabam se ausentando das funções de cuidado e de autoridade, né? Que os pais deveriam desempenhar. E é importante a gente ressaltar aqui, gente, que em muitos casos, o que a gente está falando aqui de parentalização não vai acontecer por maldade dos pais ou por um egoísmo consciente, digamos assim, né? De ai, Dane-se meu filho, eu vou satisfazer as minhas necessidades e não as necessidades do meu filho. não, gente, mas muito provavelmente vai acontecer por uma dificuldade ou uma indisponibilidade mesmo, assim, desses pais, que provavelmente tem a ver com a história de vida deles. Com a história de vida deles, com os pais deles, que acabou culminando nessa indisponibilidade, né, de exercer essas funções. Então, eu tô pensando nos meus clientes, né, que tem esse processo e eu arriscaria dizer que não tá claro pros pais deles, né? Assim, quantas coisas que nós mesmos temos e fazemos e que a gente não tá consciente disso. Então, é importante a gente colocar aqui, né? A gente não tá querendo também fazer esse episódio pra apontar o dedo pra esses pais de, nossa, eles fizeram errado, eles não foram pais como deveriam ter sido. Gente, a maioria das vezes não é por maldade, porque essas pessoas ativamente, conscientemente não querem e querem ser egoístas, mas porque realmente essas pessoas tiveram histórias de vidas que culminaram nisso, né? E claro que a partir do momento que você tá consciente disso, aí você pode se responsabilizar por isso, tentar fazer diferente, mas também não é fácil. Mas é isso, não é tão simples, não é por maldade. Inclusive, os estudos, eles falam que pais que foram parentalizados e que foram filhos parentais, então também tiveram faltas muito grandes em relação às suas próprias necessidades emocionais, acaba que gira um ciclo, que vai virando um ciclo, né? Vai virando como se fosse uma cadeia, assim, geracional, de que vai passando, até que uma pessoa, às vezes, pense, tem alguma coisa errada. E essa pessoa vai fazer terapia, e aí, às vezes, vai mudando um pouquinho, né? Essa pessoa vai aprendendo a satisfazer suas próprias necessidades e não depositar tudo no outro. E, às vezes, quando essa pessoa for mãe ou pai, ela não vai depositar essa falta tão grande nos filhos, né? E vai quebrar essa cadeia. Mas é isso, é importante só a gente ressaltar aqui que não é uma questão de maldade, mas, enfim, de uma falta, né? E eu acho que essas faltas dos pais deixam um lugar meio que vazio, que o filho vai ali completando. Porque acaba que os pais vão ser imperfeitos, os pais já vão ser imperfeitos, ponto. Mas acaba, se eles têm necessidades emocionais não trabalhadas ali, a criança muitas vezes vai estar sentindo essa demanda. E por ela também estar se sentindo amada ali, se sentir útil, ela não quer ver os pais sofrerem, ela vai se encaixar ali e vai começar a desempenhar esses papéis. Tanto de cuidado quanto de confidente. Gente, você pode desempenhar muitos papéis sendo filho parental que a gente vai adentrar. Mas então acaba que, para garantir o funcionamento melhor da família, a criança fica encarregada de se preocupar com as necessidades dos pais e com as funções parentais que eles próprios, ou os irmãos, não estão exercendo. E aí, qual é o problema, né? Porque requer um esforço da criança para segurar esse bem-estar para todo mundo, para ela, para os pais, para os irmãos, enfim. E só que, ao mesmo tempo, você consegue ver que isso é adaptativo, porque você precisa de um ambiente bom para viver, para você se sentir menos estressado, menos ansioso, para prevenir depressão, por exemplo, ou qualquer outros problemas, né, vulnerabilidade de saúde mental. E aí você acaba proporcionando esse ambiente, porque vai te favorecer também. Só que o problema é que você está desempenhando papéis que não são seus. Então isso vem com um custo lá na frente, porque quando você é criança você não sabe que esse custo vai ser cobrado e você também não tem muita noção e senso crítico do que está acontecendo, porque afinal você é uma criança. Exatamente. E aí a gente vai falar daqui a pouco esses custos, né, que aparecem lá na frente, mas é exatamente isso. Então imagina, gente, a criança tá vendo ali o circo pegar fogo, ninguém tá fazendo nada a respeito. Às vezes essa criança é um pouco mais madura, né, tem uma maturidade, a gente vai falar sobre essa questão da maturidade mais pra frente, mas aí ela acaba entrando, né, tá um lugar vazio, ela acaba entrando. E aí tem diferentes papéis. Tem um papel que às vezes a criança ela fica num lugar mais de um papel de emocional, assim, né? Filho parental mais emocional. Então, que é aquele filho mediador de conflito, que acaba entrando num papel de ser confidente dos pais, que fica responsável por carregar esse papel emocional ali na família. E também tem um que é o físico / instrumental. Então, são responsabilidades mais físicas, digamos assim, né? Cuidar da casa, cuidar do financeiro. Então é algo para além do emocional e uma coisa realmente prática do dia a dia, às vezes, que envolve até questão de dinheiro mesmo. A criança, o filho que começa a trabalhar mais cedo, ou que até hoje, né, os pais são 100% dependentes desse filho. É muito complicado sair desse lugar. Mas qual que é a questão aí, gente? Que essas funções, elas acabam ultrapassando, geralmente elas ultrapassam as competências, características do estágio que essa criança tá, do estágio do desenvolvimento emocional que essa criança tá. Então essa criança, ela vai começar a se preocupar de forma prematura
de muitas coisas, forma prematura e forma excessiva de muitas coisas que ela não deveria. E aí, eu não sei se vocês já conseguem imaginar a Amy. Boa noite, senhoras e senhores! Erramos. Que isso pode dar lá na frente, né? Porque se uma criança, se a gente, que às vezes não foi filho parental, já tem muitas preocupações, né? A gente começa a se deparar com preocupações ali, talvez no final da adolescência, início da vida adulta, quando a gente começa a ter que se responsabilizar pela gente. Imagina uma criança que está se preocupando com coisas de adulto desde muito nova, né? Então esses filhos, eles se tornam cuidadores antes mesmo de estarem prontos para exercer essa função. E desempenhar todos esses papéis impede que essa criança, quando ela se torne adolescente, por exemplo, consiga desempenhar um desenvolvimento natural dessa fase. A adolescência, por exemplo, é uma fase de busca de identidade, do início do processo de você se individuar, né? De você se tornar um indivíduo, de você olhar para sua família e pensar em coisas que você concorda, em coisas que você não concorda. É esse processo de identidade mesmo, de caminhar rumo à construção de uma identidade própria. Só que nesse momento, esse adolescente que é um filho parental, né, ele provavelmente já vai começar a se deparar com um conflito entre quem ele deveria ser. Isso é normal de todo adolescente, né, do conflito entre quem você deveria ser e quem você é. Só que nesse caso, como existe uma dependência muito grande desse adolescente, né, ali na família, nesse lugar de pai, digamos assim, fica um conflito muito grande entre quem essa pessoa, esse adolescente deveria ser e quem é. Então é muito complexo, porque essa inversão geracional, ela acelera o processo de amadurecimento da criança e ela exige um preço muito alto dessa criança, que acaba... Eu achei muito triste quando eu vi isso no artigo, né? Que o preço que a criança acaba pagando é a moeda mais cara do universo infantil, assim, que é a possibilidade de brincar. Essa possibilidade de ter esse estado de quando a gente é criança, né? Quem pôde ter isso, que é de você não se preocupar com nada, você só quer brincar, você só quer ali se divertir. Então é uma espontaneidade, uma ingenuidade, uma possibilidade de leveza que a criança tem, que ela acaba tendo que pagar o preço, né, de abrir mão disso, porque ela começa a se preocupar muito cedo e produz, e aí que a gente começa a entrar nos impactos que isso tem na vida adulta, né, que isso produz na criança um estado de desamparo radical, assim, nessa criança aí. Isso vai se prolongando para a adolescência, para a vida adulta, né? E produz esse estado de desamparo e de solidão, porque essa criança muitas vezes não consegue se identificar na parte da solidão com outras crianças, porque ela é uma mini adulta, então ela tem preocupações de adultos, coisas que as crianças ali no contexto em torno provavelmente não têm, mas ela também não consegue se identificar com aqueles adultos, porque eles não são crianças. E se são adultos imaturos. Então percebe que fica num estado de limbo, de que parece que ninguém vai conseguir entender, né, o que essa criança está passando. Então, um lugar de solidão muito grande e de desamparo. A gente vai falar também daqui a pouco desse lugar de desamparo, mas que fala de uma falta de um ambiente seguro para essa criança, né? Ela só pode contar com ela mesma, ela tá olhando em volta e tá todo mundo preocupado com as próprias necessidades. Não tem ali um ambiente seguro que consegue amparar essa criança. Então é um lugar muito difícil de perceber, né? E provavelmente essa criança não vai perceber isso criança. Ela vai se deparar com isso quando chegar ali a vida adulta e quando ela aparecer nos nossos consultórios, né, Ana Teresa? Com certeza. E o que a criança leva pra vida adulta? Eu acho que esse é o que era a questão. Que é gente, Gente, é porque, tipo assim, eu tô fazendo esse episódio, mas é pra mim também. Tá se identificando, né? Imaginei. Então, o que a criança leva e aprende pra vida adulta? Que ela só é amada se ela for útil. Então, quando você os pais, né, ficam ouvindo, você também já deve ter ouvido, se você é um filho parental, tipo... Ah, seu filho é muito adulto pra idade. Gente, eu achava isso o máximo quando eu era mais nova, agora eu acho tão problemático. Ser psicóloga, assim, a gente começa a ver os problemas de várias coisas que eu acho que talvez até hoje, se você ainda tá ouvindo esse episódio, você achava o máximo você ser mais maduro pra sua idade. Então, o que a criança aprende e se estende pra vida adulta é que ela precisa se anular, ou seja, as próprias necessidades elas vão ser negligenciadas para trazer o bem-estar pra família. A criança ela fica com dificuldade de reconhecer as suas próprias necessidades emocionais porque ela tá sempre em prol da família e do que a família precisa. Isso se estende para as outras áreas da vida também. É tipo uma lógica de autossacrifício, do qual deixa eu me sacrificar aqui e ver o que os outros precisam. Eu não preciso estar de olho no que eu quero, eu não preciso estar de olho no que eu tô sentindo. O importante é o meio que eu tô inserida, tá tudo certo. Porque foi assim que eu fui criada e é assim que eu entendo que a vida funciona. Eu preciso me anular e me sacrificar. E depois disso tudo, né, essa criança também vai começar a passar a repetir esse papel em outros lugares, porque inconscientemente é o funcionamento dela. Ela tá aí praticando há muitos anos com a família dela. Aí, inconscientemente, ela pensa que não vai ser vista, valorizada, ajudada se ela não se auto-sacrificar.
Gente, olha que triste, né? E que pesado que a gente faz isso sem perceber. Esse amor condicionado na família, você só vai ser amado se você for útil, é um lugar muito doloroso, onde a criança perde a esperança de ser amado por quem você é. Então existe um medo também de você ser quem você é e você não ser aceito. Já que você era só você era só a criança, e aquilo ali não foi o suficiente para receber a atenção ou o amor que você estava precisando dos seus pais. Então, esse autossacrifício da infância, a criança perde experiências importantes que fazem parte da infância. Então, você não só tá ali sem aceitar direito quem você é, mas você também perdeu o direito de viver coisas que os seus amigos estão vivendo, que nem a Luísa falou, essa falta de preocupação, poucas responsabilidades, das coisas gradativamente serem dadas no seu colo. Isso eu converso muito até com pais, que as responsabilidades, elas vêm aos poucos, elas não vêm numa porrada de uma vez só. Isso tanto para pais que sobrecarregam crianças, quanto para pais que superprotegem crianças que não dão nenhuma responsabilidade e depois falam: quando fizer 18 anos, se vira. Você é 8 ou 80? É mais ou menos por aí. Também não é assim, gente. Os dois casos geram desamparo, mas a gente tá focando aqui nas crianças sobrecarregadas. E é isso, né? Porque essas famílias disfuncionais, como a gente chama, né? Ela não nos ensina, muitas vezes, a enxergar as nossas potências, as nossas potencialidades, né? O que tem ali da gente que é tão potente, gerar essa confiança. E é difícil sair desse lugar. Porque se a gente não aprende, né? A gente não teve um contexto que nos ajudou a enxergar a nossa potência, a gente provavelmente lá na frente vai ficar com medo, por exemplo, de não dar conta das coisas que aparecem, né? Então, eu achei, pra mim fez muito sentido, não sei se pra vocês está fazendo, mas lendo os artigos e vendo na minha clínica, né? Algumas queixas de adultos que foram e ainda são filhos parentais. Então, muitas vezes tem uma tristeza profunda que acompanha essa pessoa, tem um estresse permanente, um cansaço extremo, uma falta de confiança em si mesmo, uma desorientação com relação ao futuro e uma desorientação também, né? Uma dificuldade de reconhecer os próprios desejos. Vocês estão percebendo como que tem tudo a ver, assim, tristeza profunda. Pessoa, a gente estava falando que fica nesse lugar de desamparo, né? De desamparo profundo. Estresse permanente. A pessoa aprendeu a desde novinha precisar se preocupar com tudo e também não tem um lugar para onde ela pode cair se ela precisar, né? Porque tudo tá dependendo dela. Um cansaço extremo. Então, assim, vocês estão entendendo como tá tudo interligado? E é muito complicado, né? Porque essas pessoas que foram filhos parentais, muitas vezes, isso também fiquei muito surpresa lendo os artigos, mas ao mesmo tempo fez sentido que essas pessoas, às vezes, elas têm muita dificuldade para estabelecer, por exemplo, um vínculo amoroso ou um vínculo, qualquer vínculo relacional, né? E como eu falei, foram crianças que foram muito sozinhas, que tiveram uma experiência de solidão, de olhar em volta e verem pessoas com as quais elas não conseguiam se identificar, né? Como que aquela criança vai estabelecer um vínculo, vai conseguir... Muitas vezes a gente troca, a gente estabelece vínculos falando das coisas que a gente tem em comum. Caramba, eu também gosto desse desenho. Caramba, eu também gosto, sei lá, dessa série. Então, fica esse lugar meio de sozinho, de não identificação. Então, essa pessoa pode ter uma dificuldade de estabelecer um vínculo amoroso, né? De ficar numa relação até bastante indiferenciada da própria família. Indiferenciada nesse lugar de, assim, como se você ainda ficasse muito preso à sua família. E junto do que a gente estava falando, né? Muitas vezes esse adulto, vocês acham que essa coisa de priorizar as necessidades dos pais para na vida adulta? Não, gente. Sem uma boa terapia para você poder olhar para isso com calma e começar a estabelecer limites, que aí também é um dos caminhos que é muito difícil sair desse lugar de filho parental. Mas não sei se você concorda, Ana Teresa, mas assim, tanto lendo os artigos quanto na minha clínica, muito do meu trabalho com essas pessoas é de estabelecer limites. Aos pouquinhos, mas estabelecer. Não tem outro jeito, gente. Não tem. Porque, assim, ninguém vai do nada sair, assim, te tirar desse lugar, né? Você tem que, aos poucos, ir saindo desse lugar. E é muito difícil. Mas é isso. Porque se não sair, o adulto, ele vai levar, né, pra vida dele, essa lógica de ainda estar preocupado em atender as necessidades dos pais, abrindo mão das suas próprias. E a Ana Luísa tá falando super certo, porque acaba que os pais, eles são muito beneficiados por essa dinâmica. Então, eles... Assim, gente, não é consciente, mas assim, eles não têm muitas vantagens e incentivos pra te tirar de um lugar onde você tá dando e eles não estão precisando dar nada. Só que qual é o problema, gente? A autonomia na vida prática, né, pode mascarar a sensação de insegurança que essa criança, quando se tornar adulta, vai começar a ter. É importante notar que a insegurança se deve também à vivência de não se sentir à altura do lugar do papel parental do qual ela foi
colocada. E tá certo, né, gente? Você vai ficar pensando se vai ter dinheiro no final do mês pra pagar as contas e tudo mais, sendo que você nem trabalha, você nem tem experiência de saber quanto seus pais ganham, surtante, porque você não tem controle de nada. E aí você fica ali se preocupando sem ter controle nenhum. Então, é muito complicado, sim. E eu entendo esse lugar de insegurança, porque quando a gente é mais novo, né, num desenvolvimento saudável, você vai estar ali experimentando e seu pai vai estar ali te monitorando. Você olha pro seu pai fala, não, vai lá, vai, tá tudo tranquilo. E aí você sabe, se você cair, se acontecer alguma coisa, você vai falar, mãe, pai, ó, aconteceu isso. Eles vão falar, olha, não, tá tudo bem, vai lá, tenta fazer dessa forma. E você vai indo e você vai aprendendo a fazer, e de acordo com o que você vai fazendo, vai dando certo, você vai se tornando confiante, você vai se sentindo seguro, e aí você vai se sentindo cada vez mais com forças e com uma base pra fazer as coisas. A partir do momento que você não tem esses pais ali te monitorando, te dando base, é meio assim, cair. E aí? Se eu cair, eu vou ter que levantar, porque eu também tenho que levantar minha mãe e meu pai. E aí eu entendo essa insegurança, porque você nunca tá com ferramentas o suficiente pra lidar com os problemas. Você sempre tem essa sensação que tá faltando gente, tá faltando base pra você lidar com os problemas, mas você também não tem outra opção. Então você faz inseguro mesmo e você fica com essa insegurança porque nunca teve alguém pra falar, olha, tá tudo bem, tô aqui com você, vamos fazer junto. Não, você tá fazendo direito, vamos lá. Que legal que você tá fazendo isso. Então é muito interessante, né? Porque é meio contraditório. A gente tá falando dessa insegurança, mas às vezes são pessoas que não transparecem essa insegurança. Às vezes são pessoas que, porque elas precisaram desenvolver isso, elas vão desenvolver, por exemplo, elas são ótimas ali profissionalmente falando, né? Se dedicam às vezes muito à vida profissional porque precisam, porque não tem, né, com quem contar. Só que é exatamente o que a Ana Teresa estava falando, né? Por trás dessa autonomia, dessa confiança, né, de ir pra vida, de, por exemplo, conseguir ser uma pessoa que consegue resolver problemas muito bem, parece que fica sempre essa insegurança lá atrás, né? Exatamente pelo que a Ana Teresa estava falando, porque ela não teve uma figura de confiança na infância, né? Ela não teve a formação de fato, de uma base segura que ela precisaria ter para ir para a vida, né? Exatamente, para ter onde cair. E aí, já indo um pouquinho pro final do episódio, a gente só vai trazer mais os últimos pontos de como que isso pode aparecer na vida adulta, porque eu achei muito interessante esse polar oposto, digamos assim, que um autor que estuda filhos parentais, né, e parentalização, ele traz, que ao longo do desenvolvimento dessa criança, que foi, né, uma filha parental e foi virando adulta, ele mostra dois desdobramentos opostos, assim, de uma forma de se relacionar. Então, ou essa pessoa, né, esse adulto que foi um filho parental ou é um filho parental, ele vai se tornar uma pessoa, por exemplo, codependente, então com uma dependência muito grande, por exemplo, na pessoa com a qual ela está se relacionando, ou vai pro outro oposto. A gente fala, vou ter isso aqui, né, Ana Teresa? Que geralmente quando a gente olha para um dos dois extremos, às vezes é aquela coisa dos dois lados da mesma moeda, né? Então, um ambiente não saudável muitas vezes leva para um desses dois extremos. E aí, como eu estava falando, um da codependência e o outro para um que ele chamou de desinvestimento afetivo. Vou explicar um pouquinho o que é isso, né? E ele fala que quem desenvolve, por exemplo, uma codependência nas relações se dá muito por conta desse medo do abandono, que vai acabar resultando nessa relação mais fusionada, assim, né? Mas assim, você precisa estar grudado, porque você teve uma falta tão grande afetiva, mas tão grande, tem essa sensação de desamparo tão grande, que é uma busca eterna por alguém que preencha esse lugar, né? E aí são nesses contextos que muitas vezes, né, quando você se relaciona pelas suas faltas, é aí que tem chances de desenvolver uma dependência emocional na sua relação, né? Mas o outro lado, por exemplo, que é o do desinvestimento afetivo, fala de que esse adulto, né, pode acabar recusando e se distanciando das situações que demandem algum tipo de envolvimento e algum tipo de doação, né? E aí é como se esse adulto tivesse esgotado também a sua reserva de investimento, assim, ele não tem mais nada para dar emocionalmente, né? Então vocês percebem como vai para um desses dois extremos, ou é um envolvimento demais, entre aspas, ou é um envolvimento de menos. Então, para quem tá ouvindo e tá se identificando, que percebe esse padrão na sua vida relacional, ou você é muito codependente, ou você é muito evitativo, digamos assim, né? Se afasta muito, tem uma dificuldade de desenvolver vínculos. Não necessariamente você foi um filho parental, mas já tem uma possibilidade aí, né? Já fica esse asterisco para você prestar atenção. Um outro fator interessante, né, que pode também acabar acontecendo na vida adulta dessa criança parentalizada é que ela pode assumir duas versões: a criança adulto ou o cuidador. Também achei interessante quando eles trouxeram isso no outro artigo que a gente leu. Que é a criança adulto, né? Ela
ela demanda do adulto dela essa criança que ela não pode ser, pois teve que encarregar responsabilidades familiares significativas e foi privada, né, de experiências de aprendizagem e experiências lúdicas. Então, durante a infância, era considerada uma criança super madura, porém, na vida adulta, ela tende a conduzir a vida de forma bastante infantilizada, resgatando as necessidades, a dependência lá de trás. Então, aquela necessidade emocional de ser criança, que não foi atendida lá atrás, ela vai começar a ser atendida na vida adulta. Vocês conseguem ver as complicações que isso pode gerar? Então, ela começa a ter necessidade de dependência dos outros, ela precisa de apoio, de reconhecimento que não puderam ser vividas lá atrás. Então, pode ser uma criança super madura que depois fica infantilizada na vida adulta. Ou a gente tem outra faceta da moeda, que é o cuidador, que se refere a uma criança que se adaptou bem à situação de dar sem receber. Então, ela se torna uma adulta também com uma forte tendência a se preocupar com os outros. E aí, nessa direção, que eu acho que é um raciocínio óbvio, né, que a gente vai chegar, gente, é que essas pessoas normalmente tendem a fazer escolhas profissionais voltadas para a área da saúde, não é mesmo? Porque é do cuidar ao outro. Você dá e você não recebe. Afinal, é o seu trabalho. Você tem que dar mesmo, tem que ali estar cuidando. Mas você está tendo o tempo inteiro que tá percebendo quais são as necessidades dos outros para você atendê-las. E isso é a área da saúde, gente. Bem-vindo. Abafa. Então, gente, assim, a gente vai fechar o episódio agora. É um tema muito complexo. A gente quer saber se vocês gostaram ou não. Mandem pra gente lá no Instagram, @podcast Psicologia Sincera, ou aqui nos comentários. Mas a gente quer só trazer, assim, uma luz. Não sei se é uma luz exatamente, mas algum tipo de orientação, né, pra quem tá ouvindo e quem tá se identificando. Primeiro que a gente sempre fala, e pode parecer que a gente fala brincando, mas é muito sério quando a gente fala de terapia, de pra quem ainda não faz terapia, quem tá percebendo, quem tá se identificando, de buscar desse atendimento, porque é muito complexo, é um lugar muito complexo de sair, assim. Como eu tava falando ao longo do episódio, envolve muito colocar limites. Então, se você tá se identificando, começa a perceber, nem que seja muito aos pouquinhos, que limites você pode ir colocando em relação a essas pessoas para você ir se desvinculando desse lugar de satisfazer as necessidades deles e começar a construir a sua vida de acordo com as suas necessidades, né? O que a Natália estava falando no início do episódio. Ser adulto, ser pai e mãe é você poder, muitas vezes, satisfazer suas necessidades e abrir mão das suas necessidades para satisfazer as necessidades do seu filho. Mas ser adulto, sim, eu acho que uma das coisas que mais me vem é autonomia financeira e autonomia emocional. É você poder aprender a satisfazer suas próprias necessidades. Mas se você está o tempo todo preocupado com a dos outros, com a dos seus pais, vai ser muito difícil desenvolver isso. Mas eu tô falando essa questão dos limites só porque é algum tracinho de luz que a gente consegue dar pra vocês de como, aos poucos, sair desse lugar. Mas eu também tô falando da questão da terapia porque não é fácil, não é simples, não é um lugar que você simplesmente sai. Afinal, você provavelmente tá aí a sua vida toda e provavelmente tem todo um funcionamento que tá dependendo de você. Então, realmente não é simples. Mas, se tem alguma luz que a gente pode dar pra vocês em relação a esse lugar de filho parental, o caminho das pedras, um deles é aprender, aos pouquinhos, a colocar limites nessas relações. Então esse foi o episódio de hoje, pessoal. Se mexeu com vocês, se vocês se identificaram com alguma coisa que machucou vocês, não deixem de procurar ajuda, não deixem de procurar terapia, para vocês olharem para isso que tá machucando vocês e tá causando sofrimento. Vocês podem me encontrar no @AnaTeresaCavalcante e Ana Luísa. No @psicóloga Ana Luísa Braz. Vocês já sabem que todas essas informações vão estar aqui embaixo na descrição do episódio, junto do Instagram do nosso editor, Rodrigo Moreno, e do nosso designer, Fernando Picamilho. E se vocês quiserem se tornar um apoiador, ajudar esse podcast a ficar aqui no ar, vocês podem também vir aqui na descrição e entrarem no Orelo, que é a plataforma que a gente tá oferecendo esses episódios extras. Você paga um valor mensal, você ganha um episódio extra, tirando acesso a toda a nossa biblioteca de conteúdo exclusiva que vai estar por lá. Então venha se tornar o nosso apoiador aqui e ajudar a gente. Vamos te amar do fundo do nosso coração. Compartilhem esse episódio, gente. Se vocês ouviram aqui, vocês pensaram, meu Deus, outras pessoas têm que ouvir isso. Compartilhem, marquem a gente adora ver o que vocês estão ouvindo, a gente adora interagir com vocês lá no Instagram. Então compartilhem, classifiquem com 5 estrelinhas, por favor, se vocês acham que a gente merece. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.